Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção para quem é de bênção. Eu sou o Pai Maurício, sacerdote do Templo Espiritualista de Umbanda, Casa de Caboclo, e sejam bem-vindos a mais um Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre vidência, sobre o terceiro olho, sobre esse assunto tão polêmico, uma mediunidade que nos últimos anos tem se tornado escassa. Vamos aprender um pouco mais sobre ela e aprender principalmente técnicas de como nós desenvolvemos essa mediunidade. Então prepara aí o seu terceiro olho, rode essa vinheta e vamos ao nosso assunto de hoje. Voltamos, meu povo, e vamos lá. Quando nós falamos na vidência ou na clarividência, nós precisamos compreender que são duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, não é a mesma coisa, tá? Existe um ditado que diz que nós temos dois olhos para enxergar e somente um olho para ver, que é o nosso terceiro olho, né? Que é o que nos conecta com a realidade espiritual. Mas qual a diferença entre a vidência e a clarividência? A vidência, ela está ligada ao nosso olho físico e a clarividência ao nosso plano mental. Como assim? A vidência, ela ocorre literalmente no processo de vermos através do olho físico o mundo espiritual, né? Quando uma entidade, quando um guia, quando um mestre, ele deseja se mostrar para você, com o seu olho físico você consegue então visualizar a forma plasmática daquela entidade, tá? Isso nós chamamos de vidência. Clarividência é quando, através do campo mental, você consegue visualizar aquela situação. A clarividência está muito ligado, gente, ao processo de ver futuro e ver o passado da pessoa, porque ela não precisa do olho físico, tá? Mas pode ser também em relação à entidade e a guias. Quando através da sua tela mental aquele guia se mostra, se manifesta ou manifesta uma situação de forma específica e mesmo com os olhos fechados, você consegue continuar a visualizar aquela situação. É um processo fácil? Não. É uma mediunidade que todo mundo tem? Não. É uma mediunidade muito específica. Algumas pessoas vêm dotadas dessa capacidade e conseguem lidar de forma tranquila com isso. Como assim, pai? Tem muitos médiuns que forçaram a abertura do terceiro olho e não conseguiram lidar com a situação. E deu meio um pinel na cabeça. Porque aí perdeu-se a realidade real, né? Perdeu-se a realidade entre o plano físico e o plano espiritual, a pessoa se perdeu naquilo ali, já não sabia mais o que era terreno ou o que era físico, né? Tem histórias de médiuns com visão que chegaram a bater carro, porque literalmente estavam desviando de uma pessoa na pista e não tinha ninguém na pista, né? Ele estava vendo um guia, um mentor ou um obsessor ali e meio que foi desviar e acabou batendo o carro, né? Então nós precisamos estar conscientes desse processo, agir com ele de forma natural, não é uma mediunidade ruim, é uma mediunidade e por si só ela tem o seu propósito aqui na Terra ao ser estabelecida, mas precisa de um certo tipo de cuidado, assim como qualquer outra mediunidade, tá? Mas quando nós estamos falando sobre realidades perceptíveis, nós precisamos ter um pouco de cautela, para que a gente saiba diferenciar as realidades que são impostas nesses momentos mediúnicos, né? Quando nós falamos em questão da mediunidade, nós precisamos entender que nós temos técnicas, nós temos formas, nós temos banhos, nós temos oferendas, nós temos técnicas para desenvolver esses processos mediúnicos. Mas, preste atenção, se a espiritualidade maior não der a autorização para aquele fato ocorrer, ou que não está no seu âmbito mediúnico, ou que aquilo vai te prejudicar, não vai ser liberado. Você pode fazer 300 mil técnicas e não vai funcionar, né? Então precisa ser um processo natural e principalmente apoiado pela espiritualidade. Porque quando você abre o seu terceiro olho, né? Nós já vamos falar sobre esse terceiro olho, o que ele é e qual é a mágica que envolve ali o terceiro olho.
Quando nós falamos sobre o processo de visão, pam, tô vendo tudo. Não, não é assim que funciona também, né? A entidade ou aquele ser também precisa querer ser visto, né? Não é porque nós estamos com o terceiro olho aberto ou com a intuição aberta que nós estamos 24 horas por dia vendo entidades. Mas nem tudo são flores, né? Quando nós abrimos a nossa visão espiritual, nós vamos ver tudo, né? Tudo que for nos permitido ver, vamos dizer assim. Nós vamos ver o lado positivo da magia e nós vamos ver o lado negativo. Então nós vamos ver sim os guias, caboclos, pretos velhos, quando quiserem se manifestar, mas nós também vamos ver muito mais quiumba, muito mais obsessor agarrado nas pessoas do que entidade de luz. E nós precisamos estar conscientes, atentos para lidar com essa manifestação espiritual a ponto de discernir as realidades e não enlouquecer. Tem uma frase que é muito boa que diz que a mediunidade é uma linha tênue com a loucura, né? Então precisa cuidar e cuidar muito, porque senão você vai ter uma doença mental aí que vai precisar tratar. Quando nós falamos do terceiro olho, ele é muito mais, ou a concepção teórica é muito mais do lado ocidental do planeta do que do lado oriental, perdoe-me. É muito mais do lado oriental do que do lado ocidental. Por quê? Porque o terceiro olho, ele vem com o Ajna Chakra, né? Com o chakra frontal, fazendo essa abertura. Basicamente, tá, gente? De forma resumida e de fácil acesso, de fácil entendimento, é como se no meio do nosso cérebro tivesse um pequeno cristal. Um pequeno cristalzinho. E esse cristal, ele se calcifica com a nossa alimentação errada, com a quantidade de flúor que nós ingerimos, com um apego à matéria, e ele vai se fechando. É como se esse olho ele fosse se fechando e faz com que a gente perca essa sensibilidade perante a realidade espiritual. Então nós trazemos para dentro do conceito religioso, para dentro da liturgia de Umbanda, essa mediunidade e vamos criar formas de desenvolver a nossa visão espiritual. Lógico, não existe possibilidade, gente, de vou abrir meu terceiro olho. Tô com o terceiro olho aberto. Mas aí a pessoa come carne todo santo dia, bebe cachaça, toma água direto da torneira. Não rola, não rola, não rola, não rola, não faz sentido. Por quê? Porque a partir do momento que a terceira visão está aberta, você precisa cuidar dela. Do contrário, ela vai se fechar novamente, tá? Então precisa sim mudar a forma de viver, tá? Médium de visão, ele é extremamente importante para o culto de Umbanda. Extremamente importante e extremamente raro. Raro. Por isso que nós utilizamos hoje na falta muito mais o guia-chefe da casa do que o médium de visão. Porque é raro de encontrar um médium de visão. A gente tem a casa aberta há 5 anos. Uma vez, uma consulente, não era nem médium da casa, ela chegou pra mim no final da gira e falou: olha, eu conversei com essa cigana, eu vi sua cigana e ela tava assim, 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 assim. Exatamente como a Luara sempre se apresentou. Né? Não falei nada pra moça, mas entendi o recado, né? Eu falei: olha, realmente ela tava vendo a situação ali acontecer. Então é algo raro de acontecer em 5 anos, uma pessoa que teve a visão real da Luara no processo de incorporação. Assim como pode ter tido outras pessoas também que não falaram, né? Então, quando nós falamos nessas técnicas, nesse processo de abertura, nós precisamos compreender a importância dessa mediunidade para, então, desenvolvê-la, tá? E gradual. Uma dica que eu dou, a primeira eu já dei, né? Que é sobre você vai ter que diminuir a tua frequência de carne, diminuir a frequência de álcool, diminuir a quantidade de flúor, seja na água ou seja na pasta, porque isso vai calcificar o teu terceiro olho, que impede com que a visão aconteça, e também compreender a mediunidade de visão para não entender que somente a vidência ou a clarividência é um processo de terceira visão. A intuição por si só está ligada à nossa terceira visão, tá? O processo de intuição também está ligado à terceira visão. Então pode ser que no desenvolvimento mediúnico da vidência, da clarividência, vai aguçar muito mais a tua intuição. Então você precisa estar consciente desse processo
para participar, coparticipar desse processo e colocar a maior quantidade de benefícios para dentro do seu desenvolvimento mediúnico, tá? Então vamos lá ao que interessa. Além da primeira situação, que é ali você cuidar da sua alimentação, de toda a situação, desenvolver amor, tá? Se o teu cardíaco não está expandido, se você não ama, se você só julga, fio, esquece. A chance de você desenvolver a tua visão já caiu pela metade. Por quê? É um dom, né? Não é um dom. Além de ser técnicas, também é um dom. Mas é um aprimoramento espiritual. Do que adianta você ver o mundo espiritual se você não consegue ver o seu irmão passando fome? Do que adianta você ver guias se você não consegue ver a pessoa que está precisando de auxílio, que está precisando de uma palavra, que está precisando de apoio? Entendeu? Se você não vê a realidade que você está, para que você quer ver a realidade de lá? Por curiosidade? Guia nunca vai liberar acesso. Não vai liberar acesso. O que você vai fazer com essa mediunidade? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. O porquê eu quero ter a minha visão aberta. O porquê. Eu sou um que eu não tenho nem vontade nenhuma. Não, tá de boa. Tô de boa e não é medo. Tipo, não quero. Não quero estar no meio do meu trabalho e de repente um quiumbão ali nas costas do cliente. Não, muito obrigado. Deixe para quem precisa, né? Na hora do vamos ver dos fundamentos, seu 7 flechas vem na terra e resolve tudo porque ele vê a coisa do jeito que eu não vejo. Então vamos lá. Cuidou da sua alimentação, desenvolveu o amor, abriu o chakra cardíaco, aí sim nós vamos começar então a cuidar do terceiro olho. Você pode usar cúrcuma, tá? Você compra nessas lojas de cereais, a cúrcuma, ela é um pozinho laranjado, meio vermelho, e você vai passar no meio da sua sobrancelha, tá? Isso vai fazer com que descalcifique. É como se a cúrcuma fosse um processo de limpeza. Você vai misturar ela um pouquinho com água, vai esfregar ela em pequenos círculos aqui e vai deixar ela aqui, tá? Ela pode manchar a tua pele também um pouco, tá, gente? Já fica ciente disso. Mas para limpar e auxiliar, porque a tua pele vai absorver isso e vai fazer o processo de limpeza. 2, existe a técnica da vela. No final eu vou passar a técnica do banho, tá? Técnica da vela, que é para você forçar a tua visão. Você vai colocar uma vela acesa a 1 metro de distância de você, tá? E aí você vai olhar para essa vela por um período de tempo. Fixo na vela, para que o fundo ele desfoque. Fixou na vela. Deu um tempo, fecha seu olho. Por 1 minuto, mais ou menos, abre novamente, fixa. Faz isso durante 4 sequências, tá? Mas isso precisa ser disciplinado. Toda terça-feira eu vou fazer. Então, toda terça-feira você vai tirar ali meia hora para você só focar na vela e você preparar a tua visão, né? Ensinar a tua visão a ver essa realidade. O intuito é que, quando você fecha seus olhos, você vai ver uma pequena chama ou um pequeno ponto vermelho no meio da sua visão. Isso nada mais é do que o teu terceiro olho mesmo, né? Esse cristalzinho no meio do cérebro funcionando. Essa é a intenção disso. Fazer com que ele se expanda e você comece a aumentar a tua percepção sensorial, tá? Terceiro, aí sim o banho. Numa noite de lua cheia, tá? Não pode ser em outra lua, tem que ser em lua cheia. Você vai pegar uma rosa branca, só as pétalas, em água mineral, não pode ser outro tipo de água mineral, sem flúor, sem nada. Você vai macerar essas pétalas, macera esse banho e você vai deixar esse banho na luz da lua, tá? Você vai consagrar esse banho pedindo, né, a Orumilá, a Ifá, as nossas divindades da visão, que nos dê esse dom, que nos dê esse aprimoramento a benefício da espiritualidade, não ao seu benefício, tá? E você vai deixar esse banho pro lado de fora para ele receber a luz da lua. Recebeu a luz da lua cheia, no dia seguinte, ao acordar, você não vai escovar o seu dente, você não vai falar com o mozão, você não vai tomar café, você vai direto pro lado de fora da sua casa, vai de encontro a esse banho. Com esse banho, você vai lavar a sua testa, a sua nuca e os seus olhos. E o seu ori. Que é os elementos que participam desse processo de visão, tá?
Então, o seu Ori, o teu chakra coordenador, e o Ajna Chakra, e literalmente a sua visão. Pai, quantas vezes eu devo fazer isso? Uma lua cheia por mês, 12 luas cheias no ano, então você faz todas as luas cheias, tá? Não adianta achar que, eu vou fazer uma vez só e minha visão abriu. Não, é um processo que precisa ser levado à risca, sério, na teoria e na prática, né? Teoria sem prática não funciona, prática sem teoria, muito menos. Precisa acoplar as duas. Então, você vai fazendo sempre para que o seu chakra vá se abrindo mais, a sua visão, a sua percepção de mundo vá mudando e você consiga fazer essas transformações e quem sabe aí se transformar, se tornar um ótimo médium de visão em constância de trabalho espiritual, né? Sempre lembrando que qualquer mediunidade que é dado ao homem é com um benefício, com um intuito maior, né? Para que as pessoas tenham e vejam essa realidade espiritual como é e a gente consiga disseminar essas informações no meio terreno para que mais pessoas acordem realmente para a realidade espiritual e a gente perca essa visão materialista de que é só isso aqui que existe, é só esse corpo físico. Não, mas que a gente entenda o plano terreno, entenda o plano espiritual e nos compreenda enquanto almas num período transitório aqui na matéria para angariar conhecimento, buscar ainda mais evolução do nosso ser enquanto escala evolutiva, retornar às nossas pátrias espirituais, às nossas verdadeiras casas, para continuar a nossa jornada de aprendizado enquanto humanos. Certo, meu povo? Enquanto humanos não, né? Enquanto espíritos que se tornam humanos. Certo, meu povo? Façam, se for da vontade de guia, de orixá, de Orumilá, do Pai Maior, que a gente seja um instrumento para essa mediunidade, assim será, né? Mas se você não fizer nada, também não vai acontecer, né? Mas tenha discernimento, tenha calma, nada vai acontecer do dia para a noite, um banho você já começa a ver, para de loucura, né? Não tenta bitolar a situação a ponto de, eu estou criando coisa na minha cabeça e eu acho que aquilo é realidade. O nome disso é esquizofrenia, tá? Isso é questão de saúde mental. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vá se tratar, porque isso não é mediunidade, tá? Porque a situação, quando ela nos aparece, ela é de forma clara, né? Eu fico muito com o pé atrás quando você vê uma situação ou intui uma situação e a situação é exatamente da forma que você quer que seja. Aí já tem que ficar com o pé atrás, viu? Porque normalmente vai ser daquela forma que a gente não quer que seja, ou daquela forma que... Um exemplo, quem já abre carta, né? Quem já bota a carta. Cara, às vezes a gente vai abrir pra gente, eu odeio abrir carta pra mim. Por quê? Porque às vezes sai uma situação que eu não queria que fosse daquela forma. Eu já fico tipo, e se eu interpretar isso dessa outra forma? Mas não, é aquilo ali, ponto. Você queira ou você não queira, tá? A mediunidade de visão é a mesma situação. Certo, meu povo? Então não cria nada na sua mente, não força nada a acontecer, mas que seja um processo natural e se for da vontade espiritual, sua visão vai ser aberta e você poderá ser utilizado como instrumento de trabalho aqui na Terra em favor dos hermanos. Certo, meu povo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que meu Pai Oxóssi nos abençoe, minha mãe Ansa de caminho de axé, força e proteção na nossa caminhada terrena. Sim, não estou com roupa de macumba porque eu estou no meu intervalo de almoço. Aí é nesse momento que eu gravo o vídeo para vocês. E é isso aí. É nessa que eu vou. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Que a espiritualidade nos abençoe e que os nossos olhos estejam abertos para ver a realidade como ela é. Beijo no coração e até logo menos.